bem podre. Que trollagem podre. Eu nunca vi este canal, Léo Augusto. Histórias bizarras dos inscritos. Histórias bizarras dos inscritos. Meu nome é Jonathan e vou contar uma parada cabulosa que eu vi acontecer, mano. Foi no trabalho da minha mãe. Ela atua num hospital público no centro da cidade. Um lugar que, à primeira vista, parecia Assombrado. ter saído de outra época. As paredes estavam descascadas, as janelas rangiam com o vento. E o cheiro de produto Mano, tá de tudo limpeza partido. mal conseguia disfarçar o odor do mofo impregnado ali. Era um hospital super velho, cansado, que aparentava não ter reformas por décadas, Léo. Eu costumava ir lá depois da escola, já que a minha mãe ficava até tarde, e não era raro eu me perder por aqueles corredores mal iluminados. Às vezes, o único som que quebrava o silêncio era o eco distante de um equipamento funcionando, um monitor cardíaco apitando ou um telefone lá longe de forma incessante. De nada. Em um desses dias, Começa a tocar. aconteceu algo que nunca saiu da minha cabeça. Eu tava na sala da minha mãe, desenhando qualquer coisa para passar o tempo, enquanto ela digitava o relatório em um computador que parecia quase tão velho quanto o hospital. De repente, o som da máquina de fax começou a soar. O curioso é que naquele hospital o fax praticamente não era mais usado. Era uma relíquia deixada para trás em algum canto, empoeirado e quase esquecida ali. A máquina de fax começou a Como sempre imprimir. tipo Minha mãe olhou pra cenas mim, secretas. surpresa. Ninguém mais usava aquilo. Ela perguntou se eu tinha ligado, mas eu falei que não. Quando o papel finalmente saiu, ela pegou o documento, franzindo a testa. Eu me levantei tipo um código. e fui até ela curioso. Era um laudo médico, ou algo parecido, só que algo estava errado. O nome do paciente que estava ali naquela folha não existia. Sério, nem a data. Não havia registro de quem tinha enviado aquilo. Mano, foi um se fantasma. o fax tivesse se conectado a algum lugar entre o presente e o nada. As palavras no documento estavam embaralhadas. Algumas frases pareciam não fazer sentido, como se fossem fragmentos de um texto maior, mas incompleto. Era perturbador. Deve ser algum erro na rede. Mas eu percebi que ela também estava desconcertada com o acontecimento. Uma sequência de números que não parecia corresponder a nenhum tipo de código ou identificação que ela conhecia. Tentamos esquecer aquilo, ela amassou o papel e jogou fora, mas eu nunca consegui deixar de pensar nisso. Quem seria esse paciente que não estava ali? Estaria em outro plano, sendo cuidado por médicos que não conseguíamos ver? E que o documento foi gerado por consequência disso? O aparelho se comunicou com outro mundo, velho. Dias depois, numa noite, quando minha mãe chegou em casa, ela falou que o pessoal do trabalho não utilizava mais aquela máquina de fax. Mano, Ela por isso nem mesmo, tava mais estranho ainda. funcionando, segundo eles. Mano, É tipo, a máquina nem funcionava e do nada começa a tocar. isso é mais uma prova de que o sobrenatural existe. Eu nunca mais voltei lá. Tenho medo que aconteça algo com minha mãe. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em Que é uma isto? terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o Sirenet. vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura Léo e contra as Vovó. forças do mal. É Granny. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também. Adicione Ok. esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Meu nome é Brandon e desde pequeno as histórias que meu avô contava sempre me causaram. Mano, isto é literalmente uma cabeça quadrada. Ele era um homem quieto, mas quando começava a falar, Já se era fosse ser Adidas? impossível não prestar atenção. Entre todas as histórias, uma sempre me assustava mais do que as outras. A do Senhor Bigode, um agiota que se você não tivesse a grana pra dar pra ele te cobrava outra coisa mais valiosa Tamanho do do que o próprio pescoço. dinheiro. Mano, são todos normais Esse aqui. homem, Brandon, ele aparece São quando todos você normais. mais precisa. Ele vai te dar uma quantia que você quiser, sem perguntar nada.
Mas quando chega a hora do pagamento, se você não tem, terá problemas. Nunca soube se aquele era real ou se meu avô estava só me assustando para que eu não me metesse em problemas. Mas na última noite em que o vi, tudo parecia diferente. Ele estava sentado na poltrona com um olhar fixo na lareira apagada. A gente pensa que foge, mas ninguém escapa do Sr. Bigode, Brandon. Ele murmurou quase que para si mesmo, com uma tristeza que eu nunca tinha visto nele. Fiquei acordado por horas, sem conseguir dormir direito, pensando nas palavras de meu avô. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com um homem alto e magro, vestido de preto, com um chapéu que escondia um pouco seu rosto. Ele estava parado no canto do meu quarto, olhando para mim com Era este homem, mano. vazios. Se tinha um pescoço de girafa, era ele. E um sorriso que cortava a escuridão. Tá na hora! Acordei ofegante e suando frio. Tudo parecia um pesadelo, mas a sensação de que havia algo errado não me deixou. Levantei e fui direto pro quarto do meu avô, esperando que ele estivesse dormindo tranquilamente. Mas o encontrei deitado. Chamei por ele, mas ele não respondia, cara. Toquei na sua mão, fria como gelo. Meu avô tinha partido dessa durante a noite, sem fazer barulho nem aviso. Foi como se simplesmente tivesse ido embora, levado por algum fantasma do passado. Eu fiquei ali Por um parado, fantasma. sentindo um vazio enorme. Olhei ao redor procurando alguma pista, algo que explicasse o que eu estava sentindo, mas só encontrei o silêncio. Na manhã seguinte, enquanto a família se reunia para chorar sua perda, eu fui ao quarto dele. E, mexendo nas gavetas de seu armário, encontrei um velho caderno que ele sempre ficava mexendo. Folhei as páginas até encontrar uma espécie de contrato, aquele com o nome do meu avô e a assinatura borrada de Sr. Bigode. A cláusula Sr. final estava lá, Bigode. clara como o dia. Se o pagamento não for cumprido, a alma do devedor será minha. Tudo fazia sentido agora. O medo nos olhos do meu avô e as rezas apressadas antes de dormir. Os suspiros profundos que ele soltava quando pensava que ninguém estava olhando. Ele estava Mas fugindo afinal de estava. uma dívida que não podia pagar. E naquela noite, o Sr. Bigode finalmente veio cobrar. Desde então, Manualmente não detentor. consigo mais dormir direito. A presença que senti no meu sonho parecia real, como se ainda estivesse me observando. Às vezes eu acho que vejo uma sombra se mover no canto do meu quarto, ou ouço uma voz distante me chamando. Será que o Sr. Bigode parou por aqui? Será que ele Eu está acho que sim. esperando por mim agora? Ou retornará para que eu pague algo que ficou pendente? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Pouco. Gostei muito. Gostei muito deste canal. Vou me inscrever. Eu gostei muito. Gostei muito deste canal. Foi pouco.